Fico pensando que a igreja, ao chegar neste momento, ao olhar para trás, ao olhar para o seu momento presente e ao contemplar o futuro, a igreja deve, uma vez mais, assumir o compromisso de fazer de Jesus Cristo a sua mensagem principal. E eu quero, nessa noite, falar sobre isso. Quero, nessa noite, conversar com você um pouco sobre Jesus. E, para tanto, convido você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. E quero nessa noite pensar com você sobre a razão da singularidade de Cristo, ou por que Cristo é tão singular, ou por que Cristo deve ocupar um lugar central na nossa proclamação, na nossa adoração, na nossa vida enquanto povo de Deus. E a Bíblia diz assim, a partir do verso 22, de Mateus capítulo 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. E então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Vamos falar com Deus uma vez mais? Obrigado a Deus pela tua palavra. E nós queremos te pedir que sejamos fiéis ao teu Espírito, sejamos fiéis a ti na proclamação das tuas verdades. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando olho para o texto de Mateus capítulo 14, eu percebo que Mateus capítulo 14 ele está num contexto de um dia difícil na agenda de Jesus. A verdade é que todos nós aqui temos dias difíceis. Se você voltar um pouco, a partir do capítulo 13, você vai perceber que este dia difícil foi construído a partir de algumas situações. A primeira delas que me chama a atenção, lá no capítulo 13, ou no finalzinho do capítulo 13, é quando Jesus vai a Nazaré e ali na sua terra natal, em meio aos seus, ele é desprezado. E se existe uma coisa que frustra o nosso coração, que machuca a nossa alma, é a experiência da rejeição, a experiência do desprezo. É aquela famosa expressão que, em alguns momentos, quando estamos correndo atrás de uma posição de trabalho, ouvimos do entrevistador, não nos ligue, nós procuraremos você. E você acredita, está esperando. A história continua e esse dia difícil do Senhor Jesus, ele se intensifica a partir da notícia de que seu primo, João Batista, havia sido decapitado, morte na família. Aquele que havia sido o precursor, aquele que havia tido um papel fundamental no ministério do Senhor Jesus, agora ele é morto e a notícia chega ao Senhor Jesus. Jesus então resolve pegar os seus discípulos e tirar um dia de folga, tirar um dia de retiro. E aí acontece a terceira variável desse dia, férias frustradas. Eu não sei se já aconteceu com você, aquele dia que você falou assim, hoje eu vou descansar. Aquele dia em que você, querida irmã, olhou para o fogão e disse para ele assim, olha, hoje eu estou contigo e não abro. Hoje eu vou dormir até acordar.
Parece que justamente nesse dia, os problemas estão nos esperando e começam desde cedo a nos perturbar. É o dia que você fala que vai dormir 6 horas da manhã, o telefone toca e às vezes é engano, né? É um parente que vem visitar, viu a luz acesa, quis saber se tinha gente em casa e chegou com mais uma comitiva. O Senhor Jesus, então, abençoa a multidão, multiplica pães e peixes, e no final desse dia difícil, no final desse momento complexo, ele sobe ao monte e ele obriga os seus discípulos a entrarem no barco. O verso 22 vai nos dizer que Jesus os constrangeu a entrar no barco. A ideia da palavra no original é como se Jesus tivesse feito quase que uma força física para que eles entrassem no barco. Jesus sobe ao monte para orar. E quando os discípulos estão no barco, para surpresa deles, eles começam então a enfrentar uma tempestade. O texto vai nos dizer que o barco era açoitado pelas ondas. Por mais que os discípulos remassem, eles não conseguiam sair do lugar porque o vento era contrário. E aí eu fico imaginando que nesse momento, algumas perguntas surgiram no coração e na mente dos discípulos. A primeira, talvez, relacionada à obediência. Quando eles olham para trás e dizem assim, mas nós fizemos tudo certo. Entrar no barco não foi uma ideia nossa. Quem nos colocou no barco foi Jesus. Por que essa tempestade? Jesus já tinha falado sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele fala sobre 2 casas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. E é interessante que as 2 casas sofrem as mesmas situações. Tem vento, tem enchente, tem inundação. Ou seja, a diferença da vida de um cristão para um não cristão necessariamente não está nas circunstâncias adversas que enfrenta, mas está em quem alicerça a sua vida. A casa que era alicerçada sobre a areia não resistiu. A casa alicerçada sobre a rocha, apesar das adversidades, fica de pé. Imagino que talvez eles estivessem enfrentando uma outra crise relacionada ao tempo. As traduções mais antigas da Bíblia vai dizer que Jesus vai ao encontro deles na 4ª vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias. 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6. E Jesus resolve aparecer aos 45 do segundo tempo. E quantas vezes eu e você não perguntamos para o Senhor, Senhor, mas por que está demorando tanto? Eu, quando era pastor da Igreja da Redenção, uma irmã um dia falou comigo assim, pastor, eu queria que o senhor fizesse aqui um movimento de oração, porque eu preciso casar. Eu queria que o senhor trouxesse aqui, a minha proposta é, façamos 40 dias de oração, trazendo 40 rapazes de 40 anos. Eu falei, mas por que 40? Ela falou, porque se vier um só, vai ter briga. E sempre tem alguém que chega na minha frente. O tempo, a demora. Por que o Senhor demora tanto a responder? Por que as coisas demoram tanto a acontecer? Por que a ferida demora tanto em fechar? Por que a cura demora tanto em se apresentar? Por que tanto tempo até Jesus chegar? Mas posso imaginar que uma outra crise que eles viviam naquele barco era a crise da sua insuficiência. Alguns daqueles homens eram homens do mar. Conheciam o mar da Galileia, conheciam o lago de Genezaré. E se existe uma coisa que as tempestades fazem é humilhar a nossa pretensa suficiência e revelar a nossa incapacidade.
Alguns daqueles homens conheciam aquele lago como a palma de suas mãos. Ali foram criados, dali tiravam seu sustento, viviam ali dia e noite. Mas aquela tempestade, eu creio firmemente, que tinha como propósito revelar a insuficiência daqueles homens e, por outro lado, revelar a suficiência de Cristo. Aquele era o momento fracasso de todas as tentativas, de todo conhecimento, de toda a suficiência humana. E quantas vezes o Senhor não trabalha assim na nossa vida? Posso me lembrar de Nabucodonosor. Poderoso líder do Império Babilônico, um dia vai andando na Babilônia, olha para a Babilônia e diz assim: veja o grande império que eu construí. E Deus pronuncia contra ele uma palavra de julgamento, dá 1 ano. E eu entendo que quando Deus anuncia um julgamento antecipadamente, é porque Ele está nos dando tempo de arrependimento, de mudança de vida. Ele permanece na sua soberba e você conhece a história. A Bíblia vai nos relatar que aquele poderoso homem, o homem mais poderoso da terra, ele começa a ver pelo crescendo no seu corpo e vai se alimentar como bicho. E quando ele volta, a sua consciência, é interessante que ele diz que aquilo aconteceu até que ele se lembrasse que há um Deus no céu, um Deus que é soberano, um Deus que cuida de todas as coisas. Esta tempestade humilhava a suficiência dos experientes pescadores. E é justamente nesse momento que o Senhor Jesus aparece, e aparece de forma inusitada, andando sobre as ondas. E aqui começam alguns ensinamentos que quero compartilhar com você. Algumas das razões pelas quais temos Cristo como centro da nossa mensagem, centro da nossa adoração, centro da nossa vida. E a primeira coisa que me chama a atenção, e eu percebo esta verdade a partir do verso de número 25, e 26 e 27. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma, e o texto vai nos dizer que eles começam então a se apavorar. Você consegue imaginar aquele barquinho no meio da tempestade? Porque a gente lê a Bíblia, como diz o pastor Jeremias Pereira, sem estresse. A gente já sabe o final da história. Mas eles não estavam lá, na cena. Aí você imagina os caras no meio do mar. Raio, relâmpago, trovão, cansaço. Daqui a pouco abre um relâmpago, aí você vê um ser em cima da água. Aí você coça os olhos, não fala nada com quem está do lado. Daqui a pouco, outro relâmpago acende a luz, está chegando perto. Daqui a pouco, mais perto, irmão, vamos combinar. Quem aqui ia falar, é Jesus? Eu confesso aos irmãos, tem umas coisas na Bíblia que eu não gostaria de vivenciar. Essa é uma delas. Uma outra, por exemplo, anjo. Hoje tem uma febre. No mundo, gente que gosta de ver anjo. Eu vi um anjo, tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá. Eu nunca tive vontade de ver anjo, porque eu creio que anjo é feio. Porque toda vez que aparece um anjo na Bíblia, ele fala assim, não temas. Você já viu uma pessoa bonita falar assim, não se assuste? Então o pessoal tem umas ideias que eu mesmo não gostaria de experimentar. Eles veem Jesus andando sobre as águas. De pronto dizem, é um fantasma, até porque havia uma crendice, um ensino, uma superstição, naquela época, que se numa noite de tempestade, um pescador visse um ser andando sobre as águas, aquilo era um anúncio de que o fim estava se aproximando. Aquilo era anúncio de morte. E o interessante é que, quantas vezes
Nós, à semelhança dos discípulos, interpretamos de forma equivocada as realidades da nossa vida. Aquilo que para eles era o fim, na verdade era o começo. Aquilo que para eles era a destruição de todas as coisas, era a ação redentora e salvadora do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem a capacidade de dar um novo significado, uma nova roupagem às mais variadas situações da nossa vida. Não foi assim no Evangelho de João, no capítulo 2, quando nas bodas de Caná acaba o vinho que simbolizava a alegria, e eu posso imaginar que naquele momento, a princípio, o que começa a dominar a mente e o coração dos donos da festa era um sentimento de vergonha, um sentimento de troca de acusações. Por que o vinho acabou? Aonde será que nós erramos? A quem foi o culpado? E aquele texto vai nos revelar que a partir daquela escassez, João capítulo 2, verso 11, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O Senhor é especialista em ressignificar as situações da nossa vida. É o fim. Acabou. Não tem mais jeito. Vamos morrer. Perceba as declarações ou o sentimento de incompetência diante da situação. Perceba o sentimento de impotência, de insuficiência que dominava os discípulos naquele momento. É um fantasma, já era. E quantos não são esses momentos da nossa vida? Em que nós olhamos para um lado e para o outro e falamos, não há mais esperança, não há mais solução, não há mais jeito, não tem como sairmos disso. Mas o Senhor, Ele dá um novo significado. E há dias atrás, um irmão falava lá na igreja comigo assim, pastor, Deus em seu cuidado para conosco, quando Ele não substitui, Ele transforma, porque existem coisas que não serão substituídas. Existem perdas, e aí eu falava com um irmão que tinha acabado de perder a esposa, ele falou, não dá para substituir. 40 anos de vida, lado a lado. Mas Deus, ainda que não tenha substituído, Ele transformou o significado daquela dor para mim. Antes eu entrava naquele quarto, e quando via ao lado da minha esposa vazio, havia um sentimento de perda. Hoje eu entro no quarto, olho aquele lado vazio e há um sentimento de gratidão pelos 40 melhores anos da minha vida. Deus não substituiu, não me deu outra, nem trouxe a minha esposa de volta, mas Ele transformou. Eu fico pensando que para aqueles discípulos, noites de tempestade nunca mais tiveram o mesmo significado. Eu fico imaginando que aqueles discípulos, a partir daquele momento, sempre que eles viam as águas revoltas do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, eles se lembravam daquele que pode fazer do fim um novo começo. Mas quando eu olho para essa história, outra coisa me chama a atenção, que é o poder da palavra do Senhor Jesus. Jesus diz assim, não temam, sou eu, tenham coragem. E aí Pedro, sempre Pedro, diz assim, se é o Senhor, manda eu ir aí. E Jesus diz assim, vem. E Pedro sai do barco, e a Bíblia nos relata que ele caminha sobre as águas. Entendam, irmãos, o mar ainda não havia se acalmado. A tempestade ainda era uma realidade. Mas apesar das situações adversas, apesar do vento contrário, apesar da tempestade, Pedro caminhava sobre as ondas. A palavra
ela nos dá poder para que nós caminhemos apesar do mar. Amados irmãos, como eu e você precisamos redescobrir o poder da palavra do Senhor. A gente troca a palavra do Senhor por qualquer outra palavra. A gente troca aquilo que o Senhor já nos prometeu, já nos garantiu, por qualquer outra garantia. Me impressiona isso. Alguns anos atrás, eu fui participar da Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Foz do Iguaçu. E foi um grupo enorme lá da nossa igreja, uns 40 irmãos. Confesso que esse povo não se inscreveu na Assembleia. Paraguai, Argentina, Foz do Iguaçu. Foram dar um passeio. E eu lembro que alguns daqueles irmãos, pela primeira vez, iam andar de avião. E quando nós chegamos no aeroporto, eu percebendo o nervosismo de alguns irmãos, fizemos uma roda e falamos assim, vamos orar. E o texto que veio à minha mente de uma maneira muito forte foi o Salmo 121, quando a Bíblia diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, o Senhor guardará a tua alma, a tua vida, desde agora e para sempre. Amém. E se tem um povo que fica empolgado quando está com medo, é o tal do crente. Crente com medo dá um amém, que é um negócio fora do comum. O Senhor vai nos guardar, irmãos. Amém! Entramos no avião, 4 e pouca da manhã. E aí eu fui, sentei próximo à janela, coloquei o fone, falei, vou aproveitar para dormir. Quando eu estou me preparando para dormir, entra um irmãozinho, cartão de embarque na mão, procurando o assento, e eu orando, em espírito, dizendo, aqui não, Senhor, eu preciso dormir, aqui não, Senhor. E ele fala assim, vou do seu lado, pastor. Aí eu coloquei meu sorriso, que bom. A gente vai conversando, né? Eu falei, uma hora boa para conversar, 4 horas da manhã. Tem coisa melhor do que conversar? E aí ele senta do meu lado e ele fala assim, pastor, ainda bem que eu estou aqui com o senhor, porque eu morro de medo de andar de avião. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco vai entrando um casal da nossa igreja, João e Cida com a sua filhinha Ana Clara. Ana Clara, na época, devia ter uns 4 anos de idade. Ela vai entrando no avião, com a mão aberta, espalmada, fazendo a forma de um avião. E quando ela chega exatamente ao meu lado, ela faz assim, este avião vai cair. Ele vai para o fundo do mar. Esse irmão do meu lado, ele entrou em desespero. E ele falou comigo assim, pastor, vamos descer? Por que, meu irmão? Ele falou, vai que é profecia. Pastor, não está escrito na Bíblia que da voz da criança sai toda a verdade? Falei, olha, meu irmão, eu confesso que eu preciso ler um pouco mais a Bíblia, mas eu nunca li esse versículo que da boca da criança sai toda a verdade. Eu nunca li. Vai que tem, mas de repente eu não li. Ele falou, pastor, olha essa criança. Vai e começa, irmão, bênção. Mas misturou uma superstição, lá vai que um anjo falou com ela. Eu falei, meu irmão, acaba com esse negócio, pelo amor de Deus. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor ao nosso coração, trazendo a segurança que Ele nos guardaria. Não só nessa vida, não só agora, mas para sempre. E por conta de uma coisa de criança, o irmão está querendo já descer do avião. Ele falou, Falei, meu irmão, o pior que pode acontecer, olha que coisa boa, o pior que pode acontecer é a gente ir para o céu. Ele falou, pastor, brinca com essas coisas não. Eu falei, não estou brincando, não. Se der tudo errado nesse voo, é o avião caindo e a gente subindo. Olha que glória. Mas me chamou a atenção a capacidade que aquele irmão teve de, em poucos segundos, em poucos minutos, se esquecer daquilo que o Senhor tinha falado.
Pedro já conhecia o poder da palavra do Senhor Jesus. Foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro que foi marcado pela experiência com a palavra. Você se lembra que Jesus encontra-se com Pedro depois que ele passa uma noite inteira no mar, tentando pescar, não consegue pescar coisa alguma, e Jesus encontra com ele lá lavando as redes. Jesus sobe no seu barco, prega a palavra, depois o Senhor Jesus ordena que Pedro vá a águas mais profundas, e quando eles estavam lá no meio do lago, Jesus diz assim: lance as redes. Diz assim: Senhor, nós passamos aqui a noite inteira e não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. E o texto vai nos dizer que é ali que ocorre a experiência da pesca maravilhosa. Eles pegam tanto peixe, mas tanto peixe, que ao trazerem as redes de volta para o barco quase vai a pique, e eles então têm que chamar os outros barcos que estão em volta para que pudessem ajudá-los. Pedro já conhecia o poder da palavra do Senhor. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o que nos faz caminhar no mar revolto não é só pensamento positivo. Nós vivemos hoje numa época onde nós estamos colocando o homem no centro do universo, onde a própria fé cristã está sendo confundida com autoajuda, aonde a maioria das pessoas estão correndo aos templos a fim de aprenderem uma receita que as faça resolver os seus problemas. E quando os problemas não são resolvidos, elas vão então mudando de endereço religioso para outro endereço religioso. E nós nos esquecemos, irmãos, que a palavra do Senhor é muito mais do que uma receita para a gente resolver problema. Na verdade, é a palavra do Senhor que nos sustenta e nos capacita a caminharmos, mesmo quando as ondas, quando o vento, quando o mar é contrário. Tem tanta gente acreditando em tanta coisa, tantos conselhos, em tantas orientações. Tem gente que às vezes fala assim: não, você tem que pensar positivo que acontece. Eu tenho umas contas para pagar semana que vem. Mas eu nunca fiquei 10 mil. Vai ter 10 mil. E passei o cartão e só por conta do meu pensamento positivo a coisa aconteceu. Alguém já disse que o pensamento positivo em meio às lutas da vida é como dizer a um homem que está se afogando: segura na orelha e puxa para cima. Não tem como o cara resolver. Nós precisamos de uma convicção maior. E é a palavra do Senhor que faz com que a gente consiga olhar para além da realidade. É a palavra do Senhor que faz com que nós vejamos como Isaías, ao entrar no templo, no ano da morte do rei Uzias, quando o templo de Israel supostamente estava desocupado, quando a cadeira real apresentava um quadro de caos, de crise, de questionamentos, e nos faz enxergar que há um Deus que governa o trono do universo e que não assiste à história, mas que louvado seja o seu nome, Ele faz a história. Irmãos, não tem outro caminho a não ser a palavra do Senhor. Eu acredito muito, profundamente, naquilo que o Senhor afirma em sua palavra, aquilo que o Senhor nos ensina, o poder que esta palavra tem para nos fazer caminhar, mesmo quando as tempestades são contrárias. Mas pregamos a singularidade de Cristo, e antes de ir para o último ponto, me chama a atenção que
No final de tudo, o que aconteceu foi o que Jesus disse. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus começa a história falando, vamos atravessar para o outro lado, e a história termina com ele chegando lá. Em outras palavras, o que vai acontecer foi aquilo que o Senhor, na sua palavra, já determinou. Não há ordem maior, não há palavra maior. Como disse Jó, eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas quando olho para esse texto, penso que devemos resgatar a centralidade e a suficiência de Cristo. Porque Cristo é aquele que não desconecta de nós, mesmo quando nós nos desconectamos dele. Pedro sai do barco, começa a andar sobre as ondas, mas há um momento em que ele começa a olhar para as circunstâncias. C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Inferno, há um determinado momento que o demônio que está para se aposentar, escrevendo ao seu sobrinho, diz assim, se você quiser desanimar um cristão, faça-o olhar para a realidade. A realidade, em alguns momentos, nos desanima. Pedro começa a olhar para o vento, começa a perceber as ondas, e é possível que naquele instante, Pedro, já um experiente pescador, começa a acessar as suas memórias e se lembrar da força daquela tempestade. Pedro começa a acessar as suas experiências anteriores e começa então a falar assim, olha, quando começa a ventar desse jeito, quando o mar está assim, quando as coisas estão assim, é daí para pior. E ele tira o olhar do Senhor Jesus e começa então a afundar. Pedro clama ao Senhor. E o texto vai nos dizer que imediatamente, está aí no verso número 31, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Pedro tinha tirado o olhar de Jesus, mas o olhar e a atenção de Jesus permaneciam sobre Pedro. Pensar a suficiência do Evangelho, a suficiência de Cristo, é sermos lembrados que nós servimos a um Deus que decidiu nos amar, como diz a Bíblia, no texto de Jeremias, no capítulo 30, no verso 3, com amor eterno. Um Deus que decidiu manter o seu olhar sobre nós, mesmo quando o nosso olhar já se desviou dele. A história do pródigo talvez seja a síntese da nossa história, ou da história de alguns de nós que aqui estamos. Gente que um dia começou a dar pouco valor à casa do Pai, à presença do Pai, à comunhão com o Pai. E achou que poderia ser muito mais feliz, longe do olhar e do cuidado do Pai. E a princípio teve até algum senso de animação, de felicidade, de festa, mas ao passo que os dias vão se transformando em semanas e meses, a ilusão se revela numa grande desilusão. E eu e você conhecemos inúmeras histórias de pessoas que bateram no peito dizendo, eu quero sair para ser livre, e geralmente quem sai para ser livre, depois de um tempo, volta como escravo. Agora eu quero ser feliz. É a famosa frase, eu também tenho o direito de ser feliz. Geralmente, quando as pessoas usam esta frase, é para provocar a infelicidade de alguém. Para justificar a infelicidade que eu vou causar a você, eu bato no peito e digo, eu tenho direito de ser feliz. E a ilusão logo se transforma em desilusão, porque a vida real
começa a apresentar as dificuldades, e aquele rapaz, num tempo de crise, vai apacentar porcos e deseja se alimentar de comida de porcos, até que um dia ele entende o seu real estado, decide voltar para o pai, humilhado, quebrantado. E é interessante que ele volta para o pai nas condições do pai, dizendo: olha, eu não quero nem ser restaurado à posição de filho, eu posso voltar como um simples empregado. E alguns de nós precisamos aprender isso, porque às vezes batemos cabeça, fazemos um monte de besteira e depois voltamos ainda cheios de direitos, cheios de justificativa, cheios de vontade. Ele volta para casa, e eu posso imaginar que o menino que saiu era totalmente diferente do rapaz que voltou. Saiu um cara imponente, cheiroso, bem arrumado, o dono da banca. Algum tempo depois volta um camarada quebrado, humilhado, envergonhado, destruído, roupas sujas, cheirando a porco, cheirando a pocilga. E eu fico imaginando que as pessoas que o viram passar na ida naquela estrada jamais reconheceriam naquele farrapo que estava voltando o mesmo rapaz que um dia saiu. A única pessoa que mesmo de longe o reconhecia, e eu creio ser esta uma das grandes verdades desta parábola, não era outra pessoa a não ser o pai. O pai de longe vê e reconhece. Aquele ali é o meu menino. O menino havia se desconectado do pai. Mas o pai, eu imagino que nem um só dia se desconectou daquele menino. Eu li algum tempo atrás uma historinha intitulada Quem Mudou a Etiqueta dos Preços. E essa história é muito interessante porque ela vai se passar numa grande loja de departamentos, uma loja que vendia de tudo. Objetos de R$ 1,99 a objetos de 10 mil. E um dia 2 meninos entram naquela loja durante a noite, na surdina, se escondem e passam a madrugada inteira trocando as etiquetas. E um objeto que valia R$ 5.000, pela manhã está com etiqueta de R$ 1,99. O que sempre fora comprado por R$ 1,99, agora estava sendo vendido a R$ 5.000. Fazem uma verdadeira confusão. E pela manhã, quando a loja é aberta, um alvoroço dentro daquela loja. E o autor deste texto vai terminar a sua crônica dizendo que esta história é uma síntese, é um resumo da sociedade dos nossos dias. Aonde realidades que têm um valor enorme estão sendo totalmente desprezadas. E outras realidades totalmente desprezíveis são supervalorizadas. Algo que não tem preço está na presença do Pai. Deixa eu confessar um negócio aqui para vocês. Um ano desse lá em Maceió, Deus puxou a minha orelha de uma forma muito interessante. O grupo de mulheres da igreja estava reunido para fazer a semana de oração pró-missões mundiais. E marcaram um dia de quarta-feira que caiu uma chuva em Maceió. Parece que toda a chuva do mundo, depois do dilúvio, aquela foi a maior que já visitou a terra, caiu em Maceió. E aí as irmãs não foram para a reunião, foram 2 ou 3 irmãs.
E eu estava na igreja naquele dia, tanta coisa para fazer, irmãos. Tanta coisa. E eu passei numa sala, vi as irmãs orando. E quando eu corria para um lado para o outro, uma irmã abriu a porta e falou assim: pastor, o senhor não quer orar com a gente, não? Como é que eu, pastor? Não, irmã, não quero não. Quero orar, não, tem muita coisa para fazer. Acho que meu tempo eu posso parar para ficar falando com Deus? Não, irmã. Eu não queria. Mas como é que eu ia falar não? Eu falei, tá bom, irmã. Aí entrei na sala. Aí começou a reunião de oração. Eu falei, meu Deus, que negócio desanimado isso aqui, rapaz. A irmã pegava a revistinha Visão Missionária. Falava assim, vamos orar pelo Haiti. Eu, amém. Abençoa o Haiti, amém. Aí depois, agora vamos orar pelo Chile. Aí vinha uma irmã e lia. O Chile é um país da América. Eu falei, eu sei disso tudo. Isso tudo está lá no Google. Se eu quisesse saber isso, eu botava lá Chile. Falava com a Siri, Chile. E ela falava tudo para mim. Tá essa irmã que lendo essas coisas que eu já sei. E eu falei assim, gente, que perda de tempo, eu tanta coisa para fazer, telefone, e-mail para responder, eu estou aqui gastando meu tempo com essas irmãs. E vamos orar, e não sei o quê, e papapá. E lá pelas tantas, o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse nos seus discursos finais, que nos conduziria a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus me conduziu à compreensão sobre uma verdade daquela reunião. E a verdade que eu entendi foi que aquela reunião, ela era mais poderosa em termos de eficácia do que uma semana inteira de discussão lá no prédio da ONU. Porque aquelas irmãs ali, naquela reunião, para mim, monótona e chata, estavam falando com aquele que é Rei dos Reis, com aquele que é Senhor do Universo, com aquele que basta bradar do seu trono, seja feito, e na mesma hora ocorre, aquele que diz em sua palavra, antes que houvesse dia eu sou, e agindo eu, quem impedirá? E Deus me fez entender que aquele tempo de oração era a coisa mais preciosa que eu poderia fazer naquela tarde. Aí eu comecei a orar com gosto. Vamos orar pelo Haiti. Aí a coisa foi uma benção. Mas alguém, ao longo dos anos, trocou a etiqueta dos preços. E estar na presença do Senhor, em oração, em devoção, foi perdendo o valor para nós. E aí nós nos desconectamos. Começamos a afundar. Não é essa a tragédia da igreja no Brasil hoje? Desconectada de Cristo, e eu fico a imaginar que talvez vivamos hoje o drama daquela igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, quando a igreja batia no peito, se achava rica e poderosa, e daqui a pouco houve alguém batendo na porta, dizendo assim, olha, só tem um problema, a essência, a razão, a centralidade está do lado de fora. A gente às vezes usa esse texto de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, pensando sempre na pessoa que precisa de um encontro com Jesus, e a gente se esquece que o contexto deste texto é para a igreja. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que jamais nos desconectemos daquele que sempre está conectado, ligado, atento a cada um de nós. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós celebramos a Tua presença em nosso meio.
Celebramos a tua presença em nós através do teu Espírito. E tudo que queremos nesta noite é, uma vez mais, declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da igreja, é o Senhor da história. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é aquele que pode dar um novo significado às situações da nossa vida. Te agradecer pela tua palavra que nos faz caminhar, apesar das tempestades. Te agradecer, porque mesmo quando a gente se desconecta do Senhor, o Senhor está profundamente atento e conectado a cada um de nós. Louvado seja o teu nome por isso. Te agradeço pela vida desta igreja, te agradeço pela vida do teu servo, pastor Judy Clay. Continua abençoando o teu servo, sua família, dando a ele graça, direção e uma confiança inabalável nos teus propósitos. Continua, Deus, a conduzir e que nós sejamos ensináveis e disponíveis a Ti. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo